Olá pessoal, tudo bem? O tema do meu trabalho é desenvolvimento de um tipo hambúrguer vegano com adição de pinhão. Os autores são Sandra Aparecida Tavares, Kailane Vitória Mendes, Eduardo Carlo, Júlia, Mike e Ricardo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Santa Catarina, Campus Canoinhas. Introdução. Como introdução, nós vamos destacar a importância da carne e a sua substituição correta. Então, nós temos a carne com grande importância em relação à quantidade de proteína e, consequentemente, de aminoácidos, que são essenciais para a nossa saúde. Além disso, ela é fonte do complexo B e vitaminas de ferro. Porém, nós temos um nicho de pessoas que não consomem carne e que precisa de uma substituição proteica de qualidade. Pensando assim, surgiu a ideia de se fazer um produto que tenha, que é o hambúrguer, né, tipo hambúrguer, com adição de pinhão, para atender esse público que é adepto ao veganismo, que não consome nenhum produto de origem animal. Como objetivo geral do nosso trabalho foi o desenvolvimento de um tipo hambúrguer com adição de pinhão, tendo a intenção de ampliar o mercado vegano com produtos regionais. Então, o intuito do trabalho foi desenvolver um produto que tenha, então, que tenha proteína e que também tenha esse apelo regional. Por isso que foi adicionado um pinhão, que é um produto muito aceito na nossa região. Os objetivos específicos são desenvolvimento de um tipo hambúrguer e avaliação centesimal dos hambúrgueres. Como metodologia, o trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal Campus Canoinhas e foi feito 3 formulações. Nas formulações tinha grão de bico, pinhão, farinha de trigo, chia, páprica doce, fumaça em pó, óleo, sal, alho e cebola. No intuito de melhorar o aspecto visual e a aceitação do público, foi adicionado em um caldo de feijão, em outro tratamento beterraba, e nós temos o controle com água. As etapas, então, da elaboração do produto. Primeiramente, a gente preparou o grão de bico, né? Então, teve a reidratação por 12 horas, cocção em panela de pressão por 20 minutos, descascamento e trituração. A segunda etapa foi a preparação do pinhão, descongelamento, cocção na panela de pressão, descascamento e cortes pequenos de pedaços. E a terceira etapa foi o desenvolvimento do hambúrguer e a mistura, então, das duas massas de grão de bico e pinhão, medição e adição de especiarias selecionadas, que foi mencionado anteriormente, medição e adição de farinha e do azeite. E depois foi feito um molde de pré-congelamento e fritura dos hambúrgueres. Nós avaliamos a análise centesimal dessas amostras. Então, foram 3 tratamentos com 3 repetições. Foram realizadas a seguinte determinação: umidade, minerais, proteína e lipídio, seguindo a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz, 2018. E o teor de carboidrato foi feito pela diferença. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote SESVAR, sendo os dados submetidos ao teste de Tuck a 5% de probabilidade. Esses são os resultados do trabalho em relação à composição centesimal. Então, verificamos que nós temos 3 tratamentos: água, feijão e beterraba. E aí as análises que nós desenvolvemos foram umidade, lipídio, proteína, minerais e carboidrato.
foi percebido resultado significativo apenas para o tratamento de umidade, sendo que o tratamento que tinha utilizado a água teve menor quantidade de umidade relacionado aos demais. E minerais foi outra análise que deu resultado significativo, sendo que a formulação com água foi o que apresentou maior quantidade de minerais, sendo assim essa diferença. Para as demais análises não houve então resultado significativo. Como conclusão, conclui-se que houve resultados estatisticamente significativos somente para os parâmetros de umidade e cinza. E a porcentagem de proteína obtida no produto é inferior ao produto convencional, que é feito com carne de açougues, né? Necessitando de complementação de leguminosas e vegetais que tenham esse macronutrientes, então que tenha proteína na sua constituição, para que tenha esse aporte de proteína necessário para as diárias, né? Para as suas necessidades diárias. Bem, era isso que eu tinha que apresentar. Eu agradeço, então, a organização do simpósio e o simpósio pela possibilidade e o Instituto Federal Campus Canoinha pela execução desse projeto. Muito obrigada.